No vídeo de hoje eu vou te ensinar como utilizar a ferramenta Fibonacci para melhorar a precisão e lucratividade das suas entradas. Mesmo que você não saiba nem que ferramenta seja essa, eu vou te explicar de maneira totalmente detalhada com exemplos teóricos e práticos, como a gente sempre faz. Mas antes já sabe, já chega deixando a sua curtida se você gosta desses tipos de conteúdos e não esquece de deixar sempre a sua sugestão ou feedback nos comentários que eu estou sempre lendo. Agora, sem muita enrolação, bora pro gráfico. A ferramenta da Fibonacci você vai encontrar em qualquer plataforma ou corretora que você utilize. É uma ferramenta que ela, na verdade, nem é de mercado financeiro. Ela é uma sequência basicamente matemática criada pelo Leonardo Fibonacci, que trouxe a aplicação também no mercado. Ela tem aplicação em toda a natureza, enquadra uma proporção universal. E aí esses níveis vieram a ser utilizados com eficiência também dentro do mercado. Vários teóricos vieram a desenvolver mais sobre a sua teoria utilizando essas ferramentas. Um exemplo é o próprio Elliott. Ele tinha identificado que o mercado ele havia padronizações de ciclos e ondas. Só que a sua teoria ainda ela estava muito subjetiva, ela não possuía tanta precisão ou algo do tipo. Então, qual ferramenta ele adicionou à teoria para que aumentasse a compreensão de cada onda e movimento? A Fibonacci. E hoje eu vou te mostrar muito dessas técnicas diretamente na utilização dela, o que aplica-se em várias teorias e técnicas de mercado. Vou te mostrar exemplos também práticos, então se liga nisso. Primeiramente, a primeira questão que eu quero te falar é sobre o Premium Discount, um conhecimento que envolve dentro da análise institucional e se utiliza a Fibonacci para usar ele como parâmetro. O que se trata isso? O Premium, imagine que uma coisa premium ela é uma coisa o quê? Cara, né? É uma coisa exclusiva. Então o Premium ele significa caro. E o discount? Uma coisa com desconto é o quê? Uma coisa barata. Então a gente tem ele barato. E aí o preço, ele tem sim seus pontos de referência de premium discount, os pontos que ele está caro ou barato. E esses pontos ele é sempre utilizando com base de referência seu último impulso, não com base no preço ou valor de um ativo especificamente, mas com base na referência que você tem. Por exemplo, se eu perguntar para você, eu consigo te vender dólar hoje a R$3, você diria que eu estou vendendo barato ou caro? Você me responderia que está muito barato e não pensaria talvez duas vezes ao comprar. E é exatamente isso. Se eu te perguntasse há anos atrás se dólar a R$3 estaria caro ou barato, talvez você me responderia que está caro ao ver o dólar com base de referência nos R$2. Hoje, se eu te perguntar dólar está barato ou caro aos R$10, você vai falar que está caro. Anos futuros, quem sabe, talvez você me diga que está barato. O Bitcoin, a mesma coisa. Um exemplo. Se hoje eu te pergunto $20 mil, o Bitcoin é barato ou caro? Você vai me dizer barato. Mas se fosse muito tempo atrás, quando você tinha um Bitcoin a $3 mil, você diria que está muito caro a 20 mil. Então, o preço e o caro ou barato, dessa forma, ele é utilizando como base de referência no último movimento, do último impulso que o preço vem trabalhando. E aí a ferramenta que a gente vai aplicar na Fibonacci é utilizando o nível de 50% especificamente. Talvez se você esteja aplicando aí, ele vai vir dessa forma assim, todo colorido, todo zoado, mas não tem problema. Eu vou te ensinar a configurar de forma bem simples. Dê 2 cliques na ferramenta e utilize somente os níveis principais que eu vou te passar aqui, porque a ferramenta ela tem esses níveis com base de referência na sua sequência de Fibonacci. É uma sequência matemática, como eu te falei, de número infinito. Então, se você já viu aquela imagem, deixa para mim, editor, na tela, uma sequência de Fibonacci parece com um caracol. E aí esse nível, ele vai absolutamente crescendo, né? E por quê? Porque os níveis vão tomando proporções cada vez maiores. Então, ele começa com 0 a sequência, depois com 1, e aí ele sempre soma o atual com o antecessor. Então, 1 mais 0, 1, aí depois vem 2, 3, 5, 8, 13, então assim sucessivamente, 21, 34, 55, 89, por aqui eu já tenho um pouco de cabeça já a sequência. Então assim, os níveis são baseados nisso. E talvez você se pergunte, mas pô, 8, 13 e tal, e cadê o 61? Cadê o 38?
É simples, divide para 2 casas antes, multiplica 2 casas depois de qualquer um desses números da sequência, você vai achar o resultado desses níveis. Então vamos focar aqui mais, porque isso é mais a parte lógica, a parte aprofundada. E aí eu quero de fato trazer a lógica, a objetividade aqui para você. Se você quiser aprender com muito mais profundidade, não só conhecimentos como esse, mas todo o meu conhecimento, experiência que eu tenho no mercado, aí eu detalho tudo na minha mentoria, que eu ensino desde o absoluto zero até a parte mais avançada no meu conhecimento, com materiais didáticos, com acompanhamento prático, compartilhando minhas análises ao vivo, dando todo o suporte que você precisa para você aí sim, de fato, conquistar sua lucratividade e consistência através do profissionalismo. Então, se você tem o interesse de fazer parte da turma 9, lembre-se que as vagas vão fechar amanhã, no domingo, no dia 15. Então, garanta sua vaga antes que você acabe ficando de fora, e eu te garanto, está muito barato, está realmente na área de discount. Vamos aqui para o conhecimento. Então, quando a gente tem de fato esse movimento de impulso, a retração, né, de Fibonacci vai ser para a gente medir os níveis desse impulso para ter como base de referência. No conhecimento de Premium Discount, a gente vai utilizar um nível de 50. Então a gente vai pegar e vai utilizar ele aqui, o 0, o 100 e o 50. Você pode colocar a cor que você quiser. Se você quiser todos colocar todos na mesma cor, você coloca aqui branco. Além de tendência, você não precisa pôr, ele vai ficar assim, beleza? O fundo, se você quiser mexer também, ó, aqui, ó, você tira o fundo e aí ele fica somente o nível. Quando a gente tem um impulso de baixa, você vai começar a retração medindo do início para baixo, tá? Por quê? Porque você quer medir os níveis de retração. Se o preço busca o início dessa impulsão, ele está corrigindo quanto do tamanho da impulsão? 100%. Então lembre-se sempre que o 100% fica em cima. Em algumas corretoras, se eu não me engano no Profit, ele acaba traçando ao contrário. Então você tem que segurar o Ctrl para ele traçar dessa forma. Eu vejo às vezes muita gente, o nível de meia é 1.8. Aí quando vê, o cara tá traçando 38.2, porque ele tá traçando ao contrário. E aí ele acaba contextualizando um nível aqui que na verdade não tem um interesse, ele está entrando numa área errada, e eu vou te mostrar por quê, uma área de baixa eficiência. Então o Premium Discount ele é marcado assim, e presta atenção, o Premium sempre em cima, o Discount sempre embaixo. Então não muda baseado se é um impulso de alta ou se é um impulso de baixa. Então a gente tem o Premium aqui e o Discount embaixo. E aí o Premium é a área cara, como eu te disse, e o Discount é a área barata. Azer, onde eu entro, onde é a região boa? Bom, depende do tipo de operação. Se você tem um interesse de vender, o preço está caindo, então ele tende a trabalhar aqui um movimento corretivo para continuar a sua tendência, você quer vender ele barato ou caro? Quando a gente quer vender algo, a gente quer vender ele caro, certo? No preço de referência que a gente tem. Quando a gente quer comprar algo, a gente quer comprar algo caro ou a gente quer comprar barato? A gente quer comprar na área com base de referência barata. Então, as áreas vão se basear de acordo com o interesse do seu tipo de operação. Esse daqui é uma base universal para você utilizar já como contexto geral. Ou seja, independente dos níveis, a área que você as áreas de maior eficiência dos seus trades vão ser nessa área para você vender e nessa área daqui para você comprar, independente dos níveis que a gente tem aqui. E agora eu vou começar a detalhar a precisão disso. Mas você conseguiu entender até essa parte? E aí dentro do conhecimento do Smart Money, a gente costuma dizer ainda que todo ponto de interesse que ele acaba buscando níveis nessa área daqui, acabam sendo níveis para inducement, para indução, gerar liquidez para depois o preço buscar essa área premium para de fato ser capturado e vir de fato o movimento. Aqui é a mesma coisa. Então, se ele faz um fundo acima, né, na área caro para você comprar, por exemplo, está induzindo a grande massa a entrar posicionado aqui, depois ele captura indo na área barato, de fato onde estão os melhores trades para você ver um movimento. Um outro porquê disso também é que as áreas de order block, as áreas de grande interesse ficam bem próximas à extremidade. Cerca de 80 a 90% do movimento de impulso, as melhores order blocks, as mais refinadas e precisas. Então você simplesmente demarcando através delas, você entende essa área premium e discount também. Agora vamos aqui para um conhecimento um pouquinho mais avançado, detalhando de fato os níveis de Fibonacci, porque os 50%, apesar de ter na ferramenta da Fibonacci, na teoria de Dow mesmo ele já dizia que não é um nível da sequência de Fibonacci, é um nível que adicionaram ali a ferramenta, mas para entender que basicamente quando a gente tinha movimentos de correção, usava como base de referência o nível de 50, e aí depois a Fibonacci de fato detalhou com precisão a vírgula de cada movimento, que é como
como a gente gosta de fazer as operações, né? Pelo menos eu. E aí é como vocês vêm acompanhando várias análises aqui que eu já compartilhei de operação, eu vou detalhar para vocês utilizando esse conhecimento que eu estou te passando. Então não esquece de deixar seu like, seu comentário, aqui o conteúdo é só ouro aqui no canal, beleza? Então vamos agora para a questão da Fibonacci em si, já que você conseguiu compreender as melhores regiões onde gera indução e onde você vai de fato buscar suas operações. E aí, a partir daqui, a gente sabe que temos níveis de 61.8 e 32, por exemplo. Na sequência de Fibonacci ainda tem o 23.6, tem o 0.86 e eu vou falar dele para você ainda. Mas vamos nesses níveis. Entendendo aqui, eu vou mudar ele de cor para dar um destaque aqui você conseguir visualizar. Qual que você vai ter o interesse de entrar em um nível que está trabalhando, ele tá de cima para baixo, ó, medir aqui o movimento de impulso. Você tem o interesse de buscar uma entrada aqui ou aqui. Nessa de 61.8, por quê? O preço muitas das vezes vai gerar indução, vai gerar um interesse ali, pode até respeitar mais forma temporária, mas onde ele vai finalizar sua correção, sua retração de fato, é ali na área de discount, para de fato depois trabalhar um movimento de impulso. E essa área de discount a gente tem diferentes níveis para trabalhar e é ela que você vai dar prioridade nos seus trades. Um exemplo, vamos aqui um pouco para a parte prática para você compreender melhor como funciona isso. Aqui eu deixei alguns exemplos em diferentes mercados. Deixa eu ver, eu deixei aqui. Nesse primeiro exemplo aqui é no gráfico de criptomoeda. Eu deixei em diferentes mercados para você entender que esse conhecimento, toda a técnica que eu compartilho é aplicável em qualquer tipo de gráfico. Então, quando a gente visualiza aqui, eu compartilhei de forma antecipada, essa aqui é a comunidade de análise, é a forma registrada que eu tenho para mostrar as operações, as análises que eu faço ao vivo junto com meus alunos. E aí, basicamente, a gente tem aqui Bitcoin nos 30 minutos, ativo na intermediária, inverter o fluxo, deixando, enfim. E aqui a gente tinha um ponto de demanda para ele trabalhar no movimento altista. E aí aqui, se você for visualizar, medir o impulso que a gente teve do movimento anterior, onde que a gente tinha, de fato, o 61.8, a área de discount, exatamente como confluência ao ponto de demanda. Isso valida, deixa muito mais forte a sua região. E aí você vai buscar por regiões de interesse, order blocks. Aqui tinha uma faixa de grande volume de região de defesa, né? Pelas negociações que a gente teve aqui e aqui. E além disso, tínhamos um order block de fundo criado nessa área. Então era um ponto de interesse muito grande para o preço dar continuidade ao seu movimento. E o que aconteceu posterior? Você consegue ver até mais detalhadamente aqui na micro, após ele chegar nessa região de demanda, porque era uma demanda macro, ele cravou o movimento, mas aí na micro eu ainda compartilhei essa configuração. Olha só, o ativo vinha funilando em uma estrutura de reversão, que é essa cunha, né? Demonstrando de fato a exaustão do movimento de queda, e aí ele inverteu o fluxo perdendo esse topo. Olha só, movimento de impulso, coisa linda. Depois ele já iniciou aqui seu movimento corretivo. Aí tínhamos essa região de order block de demanda e aí eu medi basicamente esse impulso de alta, porque era a minha base de referência para eu ter onde que é o preço caro ou barato. E aí, alinhado à região de interesse que a gente tinha, ao fundo anterior, o que a gente tinha? Área de 61.8. O preço crava precisamente essa área e explode no movimento de alta com grande lucratividade e precisão. Bora para um próximo exemplo para você não falar que foi por acaso ou coincidência. No próximo exemplo, eu vou te mostrar aqui, também foi em outra criptomoeda. Você pode visualizar que o ativo vinha trabalhando o seu movimento aqui no fluxo de alta, tinha uma estrutura corretiva, fez o seu movimento de impulso. Então foi quando eu comentei que a gente tinha uma região de demanda bem nessa área daqui. Se a gente for botar uma ferramenta de Fibonacci desse movimento de impulso, a gente visualiza que a 61.8 estava onde? Exatamente ali naquela área. Muitas das vezes eu acabo não deixando uma ferramenta ou todos os fatores que eu analiso no gráfico para não ficar muito poluído, mas eu costumo confluenciar algumas coisas que fazem total diferença para a assertividade que eu tenho e a lucratividade que o trade oferece com precisão. Lembrando também que se você ficar um pouco perdido, onde que encontra a Fibonacci no TrendView, que é essa plataforma que eu estou utilizando para analisar todos os ativos, a gente vem aqui no terceiro ícone, tá? E aí você procura por retração de Fibonacci ou pelo atalho Alt mais F. E aí você vai achar com facilidade. Você pode perceber que o que o preço fez posteriormente, aqui não é o mesmo exemplo, peraí. Então olha só, depois o que o ativo fez? Ele veio trabalhar de fato, estava trabalhando sua estrutura corretiva, confirmou, depois eu validei ainda mais com a galera ao vivo, e aí ele iniciou após inverter o seu fluxo e um movimento corretivo aqui. Olha o movimento impulso e olha o movimento corretivo que ele veio trabalhando, coisa linda. E aí olha como que ele crava precisamente. Aqui na atualização eu ainda marquei a Fibonacci um pouco errada, é legal você trabalhar sempre na média de toques. Então se a gente traça desse fundo até esse topo, você vai ver que ele teve precisão com confluência a região que eu analisei. Olha só, se eu puxar daqui, ó,
até esse impulso, olha que coisa linda, galera. O mercado não tem sua movimentação de forma aleatória. E assim, por mais que você encontre uma padronização, Zé, o nível de 61.8 que crava sempre, é só esse nível que eu utilizo, na maioria das vezes, quando confluencia, ele é muito bom, mas os níveis institucional de 079 e 088 são ótimos se de fato a sua região de grande interesse está lá. O importante é você confluenciar, você não analisar ele de forma isolada, algo que complemente a sua operação. Se você usar ele só isolado, vai te dar um parâmetro legal, mas você pode ter uma eficiência muito melhor na utilização se você tiver um conhecimento mais aprofundado de mercado, beleza? Então aqui, se você for visualizar esse nível, não tinha muito sentido, porque aqui já estava uma correção, se a gente projetar, ele ainda estava fazendo um movimento de canal aqui corretivo, era um nível de retração interessante, né? Então havia um ponto de grande volume, estava aqui e não na de baixo, então aqui tinha uma concentração de defesa muito grande para ir trabalhar alta e ofereceu uma grande lucratividade. Antes que você fale, não, mas isso foi por acaso, eu vou te mostrar mais uma configuração, só que dessa vez no Forex. E outra, eu vou te mostrar essa configuração que ocorreu na sexta, ontem. Então, simplesmente, essa configuração, o mercado, ele trabalhou, foi no Forex, euro-dólar, com mais de 6 vezes o risco. E assim, essa operação ocorreu, essa análise eu fiz toda ao vivo, você pode conferir nesse trecho aqui, eu ao vivo com a galera, com os alunos. Espera-se uma continuidade do movimento de alta, dá um gatilho na micro, vamos ver se a gente acha algum aqui, ó, a inversão de fluxo aqui, ó. Então, além de ensinar, eu mostro também aplicando na prática. Isso faz total diferença para você adquirir mais experiência no operacional e desenvolver muito melhor seus resultados com acompanhamento de fato com quem vive o que ensina. Então, você pode visualizar que o ativo eu já tinha refinado uma região de demanda macro, ele veio em um afunilamento aqui em cunha, confirmou invertendo o fluxo, um movimento impulsivo. O que eu fiz foi medir de fato o seu movimento de impulso, e aqui a gente tinha de fato a área de discount, a área também aqui de 61.8. Você pode visualizar que ele vem buscar exatamente essa região e trabalha mais de 6 vezes o risco na alta. Também utilizei isso no meu contexto. Agora, em outros mercados, você pode visualizar aqui no mini índice, no pregão também da sexta-feira, a gente mede o movimento de impulso, e muita gente tem dificuldade também de saber onde que puxa a base de referência. Só que eu te falei aqui da indução, as áreas do nível premium, quando a gente quer comprar, são induções, muitas vezes é o primeiro ponto de parada para depois ele finalizar a correção, onde no nível de 61.8. Aqui tinha outras confluências também que foi maravilhosa, inclusive compartilhei de forma antecipada hoje com a galera. O mercado manipulou esses fundos e depois trabalhou mais de 2.000 pontos de alta, coisa linda. E aí o que você visualiza? Sempre com base de referência no último impulso, tá? Eu vejo muita gente marcando às vezes errado. Você precisa entender a diferença do ciclo e impulso no movimento. Se você quer medir uma correção, você vai traçar sempre o último impulso. Se você quer medir um final de tendência para iniciar um movimento corretivo, traça toda a tendência, ou seja, do início ao final. Aqui você pode ver que também foi na área, mesmo puxando todo o nível aqui, foi abaixo da área de discount. Então, assim, é bom você observar esses detalhes para acabar não demarcando da forma errada, tá? Então, isso aqui foi no índice, mas tem vários exemplos, a gente pode ver isso com frequência. Teve essa operação também que eu compartilhei de forma antecipada. Se você for visualizar, medindo o nível da queda até esse fundo daqui, olha onde que ele fez esse topo. Na retração, além disso na faixa de order block, e além disso ele vinha montando uma estrutura de cunha, de continuidade. Então ele fez seu movimento de impulso, depois trabalhou o movimento corretivo e trabalhou a queda. Inclusive eu compartilhei de forma antecipada, você pode conferir essa análise aqui também, deixa para mim, editor. Então assim, era um nível de contexto, tá? Eu confluenciei uma fair value de block aqui também, e aí de fato o ativo cravou com grande precisão e desenvolveu mais de 780 pontos de queda, coisa linda. O mercado ele é muito lucrativo e eficiente quando você aplica as técnicas corretas, e por isso eu tô te dando de fato a oportunidade. Eu estou abrindo minha turma, eu não abro com frequência, e a cada turma que eu abro, o preço dela aumenta. E aí é aquilo que eu falo, a base de referência, se é caro ou barato, é com os últimos preços. Está ficando cada vez mais caro, você pode garantir. A cada turma fica melhor a qualidade dos conteúdos, os materiais que tem acesso, as aulas e todo o operacional. E entrando hoje, você já tem acesso
acesso a tudo, a sala de operações, o grupo de network com toda a galera. Então você já pode ir interagindo até mesmo antes de iniciar as aulas. Vamos fazer um presentinho, vamos fazer uma coisa boa? Se você entrar ainda hoje, eu ainda te ofereço um bônus de um curso gravado e editado meu, para você já estudar as aulas, se você quiser avançar para ir para a parte mais avançada, se você quiser estudar a parte mais iniciante. Não irá atrapalhar no cronograma das aulas ao vivo, mas é uma forma aí, um presentinho que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é entrar, é só falar que você veio por esse vídeo que eu já libero o bônus diretamente pelo seu e-mail também, combinado? Vamos voltar para o gráfico. Então quando a gente tem esse interesse, isso aqui foi uma das opções, a gente tem várias outras que a gente pode observar. Uma delas é essa que eu também compartilhei, só que aqui no sentido inverso. Se você for medir esse nível de impulso aqui, olha onde que a gente tinha uma confluência, exatamente no nível de 61.8 de retração. O mercado vinha trabalhando numa estrutura corretiva, como você pode observar, e aí o mercado tendia a dar uma continuidade do seu movimento de alta. A gente cravou essa demanda daqui, eu compartilhei também antecipado, você pode conferir aqui, deixa pra mim aí, editor, tô te dando trabalho hoje. E aí simplesmente o mercado vinha trabalhando na alta, começou a desenvolver aqui uma cunha, padrão de reversão, eu comentei com a galera também, quando ele tinha nesse topo e a gente realizou o trade, depois o mercado devolveu tudo. Ou seja, quando você de fato dominar esses níveis, sabendo dessa forma correta, como essas variáveis que eu te passei no vídeo de hoje, as suas operações serão muito mais precisas e lucrativas, pode ter certeza. Mas lembre-se que essa é só a pontinha do iceberg, então se você quiser aprender com muito mais profundidade e detalhes todos os conhecimentos, as vagas da minha mentoria estão abertas e você pode ter acesso a literalmente uma área de membros como essa daqui, linda. As aulas, além de serem ao vivo, ficam todas disponíveis no mesmo dia nessa área de membros para você estudar, para aprender índice dólar, criptomoedas, forex, planejamento financeiro, análise gráfica, indicadores técnicos, análise institucional, Richard Wyckoff, ondas de Elliott, mesas proprietárias. As aulas práticas também ficam disponíveis aqui, ou seja, você tem tudo que você precisa para avançar, para passar um próximo nível no mercado. Você não precisa passar mais dificuldade, não precisa ficar tomando stop à toa. Eu de fato vou te trazer já uma metodologia validada para você apenas replicar. Uma metodologia que mais de 1000 alunos meus já aplicaram, já vem trazendo resultado. Você pode conferir direto no site também, feedbacks em vídeo, feedbacks em resultados da galera. Mas as vagas não vão durar por muito tempo, porque no domingo, amanhã, já irá fechar e talvez você fique de fora. Tem muita gente que se arrependeu de não ter entrado na última, ficou mais de 7 meses aí esperando, e aí essa daí não pensou duas vezes. Você vai querer ser arrependido ou de fato alguém que vai mostrar os feedbacks, vai mostrar resultado e vai avançar e evoluir junto com o time. Então, se você quiser tomar a decisão certa, é só clicar no primeiro link da descrição que você já vai ter acesso a todo esse conteúdo que eu estou te passando. E se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui para você no canal, com qualidade, de forma totalmente gratuita, não esqueça de deixar o seu comentário com sugestão, feedback, para a gente estar sempre evoluindo e melhorando juntos. Semanalmente a gente tem lives e vídeos novos aqui no canal, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo. Um grande abraço, espero ter contribuído mais uma vez e te espero na turma 9.